Mateus 5, 43 a 48. Pode colocar NVI, revista corrigida, não tem problema. Vamos ler. Vocês ouviram o que foi dito, é Jesus falando. Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que o Senhor Jesus está falando é que nós devemos amar os nossos inimigos, porque se amarmos aqueles que nos amam, não temos recompensa nisso. Olha, uma coisa que a gente tem sempre o cuidado de deixar patente é que o crente não deve fazer nada, absolutamente nada, pensando em recompensa, quando ele está fazendo aquilo que deve fazer, orientado pelo que Deus ordenou. Não obstante, em muitos lugares na Bíblia, nós encontramos o Senhor dizendo que há recompensa para aquele que faz aquilo que ele determina. Nesse texto, muito claramente, ele diz: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Qual é a recompensa que vocês receberão? Ou que vocês recebem? Há uma clara afirmação de que amar o inimigo me leva a uma recompensa. Eu não sei quantos, eu creio que todos já tivemos algum momento em que, conquistando algo que nós nos esforçamos tanto para ter, nós vibramos quando aquilo aconteceu. É muito comum a gente ver, por exemplo, em formatura de faculdade, né? 4 anos, 5 anos estudando, passando privações por causa de necessidade de estudar e fazer prova, é o TCC que tem que preparar, são dissertações, trabalhos vários a serem feitos, e quando chega o dia da diplomação, que é uma extravasão naquele momento, jogar o chapéu para cima, né? Aquela coisa toda, é uma alegria. Por quê? Porque é uma vitória, uma conquista. O Senhor Jesus está dizendo: se você ama a quem ama você, que vitória você tem? O que você tem para comemorar? É muito gostoso, é maravilhoso ser amado por alguém. Eu amo e sou amado. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é: se tornar amado por alguém que era teu inimigo, isto é incomparável. Há uma recompensa de prazer, de bem-estar, de realização extraordinária, porque é isso que Deus fez, é isso que Deus faz, e é isso que Ele espera que eu e você façamos. A palavra de Deus diz que o papel do inimigo, o diabo, é roubar, matar e destruir. Ele é mentiroso desde o princípio, e é ele quem faz as intrigas e instiga toda sorte de conflitos, de animosidade, de rancor, e leva às guerras. Não fosse a influência de Satanás, Eva não teria pecado. Não fosse Satanás tendo conseguido corromper Eva, Adão não teria pecado. E assim é todo o mal que é realizado pelo ser humano na terra. Tem o dedinho do diabo por trás disso.
teve um pensamento insuflado por um espírito imundo que trabalhou ali para aquela pessoa ficar pensando o que não devia e construir um sentimento negativo que a levasse às atitudes erradas. Amar o inimigo, Jesus está dizendo, diferente do que alguns pensam, não é tratá-lo como se ele fosse bonzinho. Inimigo é inimigo. Agora está se falando não do diabo, está se falando de pessoas. Uma pessoa que se coloca como meu inimigo, o Senhor não espera que eu trate a ele como se ele fosse bonzinho. Não, ele é meu inimigo. Mas o que eu devo fazer, que é o que o Senhor está dizendo, é amar como Deus nos amou, diz Romanos 5, 6 a 8, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Pecadores, inimigos de Deus. É assim que Deus espera que nós sejamos. Deus está vendo aquela pessoa fazendo aquela coisa absurda, terrível, seja um pecado que, humanamente falando, parece pecadinho por causa das consequências sociais que são tão irrelevantes, ou aqueles pecados que têm uma relevância social absurda, como aquilo que são chamados os crimes hediondos. Deus está vendo aquilo ali e aquilo fere a Deus. Houve um tempo que Deus não suportou e destruiu a raça humana, menos um, foi Noé e sua família. Mas Deus disse, nunca mais vou fazer isso. E Ele deu seguimento ao seu plano, desde o princípio, lá do Éden, na queda, de trazer o remidor, aquele ser humano perfeito que viveria no mundo imperfeito para ser a expressão máxima do amor de Deus para o homem que comete o pecado de pequenas proporções sociais na sua gravidade e repercussão, ou aqueles que cometem crimes hediondos. Deus, portanto, está sempre pronto, predisposto a perdoar aquele que se arrepende. Deus não fica passando a mãozinha na cabeça daquele que está errado. Não é isso que Jesus está ensinando para a gente. Não é isso que Ele está dizendo para nós. Não é o que Ele espera de nós. Pecado é pecado, erro é erro, e as consequências virão, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, a sofrimento, a separação. Mas Jesus diz ainda mais, para nos fartarmos da afronta e da outra face. Olha, mas fartar da afronta e da outra face não é termos uma postura masoquista e aceitarmos o mal. Ah, está me fazendo mal, e Jesus diz que eu tenho que aceitar o mal. Não, não é isso. Porque isso seria masoquismo. Mas é não nos permitirmos sermos dominados pelo ódio contra o outro. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Tem aquela vizinha que não gosta de você. Tem aquele colega de trabalho que, se ele puder, ele dá um jeitinho dele lá para te derrubar, para você ser demitido. Tem aquele colega da faculdade ou da escola que não foi com a tua cara. O que ele puder fazer para te prejudicar, ele está tentando. E Satanás trabalha para que a gente fique como? Construindo uma animosidade contra aquela pessoa. Mas quando Jesus estava sendo morto, aqueles que estavam pregando ele naquela cruz, e os outros que zombavam, cuspiam, desonravam-no, ele ora e pede, Pai, perdoa-os. Se eles soubessem o que estão fazendo, fariam não. Porque eles estavam matando o Salvador, estavam se condenando à morte eterna e à separação eterna de Deus. Em Mateus 5:44, Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meu irmão, você já orou por alguém que você julga estar fazendo mal? Como é que a gente tem orado em relação a essas pessoas que a gente sabe que estão fazendo mal?
Esses que estão lá no Supremo Tribunal Federal, aqueles que estão lá na Câmara de Vereadores, aqueles que estão lá na delegacia, aqueles que estão lá no quartel, aqueles que estão lá no Congresso Nacional, aqueles que estão no Palácio do Governo, o que a gente está fazendo? A gente está falando mal deles ou a gente não está se deixando vencer pelo mal e a gente está orando por eles? A gente está criticando, sim, estão fazendo errado, nosso papel é não falar que está certo, nem fazer de conta que não está vendo, mas é também orar pela salvação deles. A palavra de Deus nos dá conta que o céu entra em festa por causa de um pecador que se arrepende. Nós não devemos querer para eles o que eles querem para nós, embora possa chegar o momento em que paguem por seus erros, e tem que pagar pelos seus crimes, e tem que pagar, mas ainda assim, devemos esperar e orar para que eles se convertam. Romanos 12, 18, o apóstolo Paulo instrui dizendo assim: se for possível, ouça isso, repita depois de mim o que o apóstolo Paulo diz, está lá no telão, se for possível, olha para quem está ao teu lado e diz, se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Então se for possível, porque às vezes não será possível. Mas não é porque muitas vezes não será possível que eu devo fazer com que essas vezes se tornem todas as vezes. Então eu devo estar posicionado sempre positivo e não pré-negativo. Aliás, não dá para conceber, é inconcebível o cristão pré-negativo. Por isso que o jargão, o termo, a expressão que você mais ouve na boca do pastor Cláudio Barroso, qual é? Vamos para frente. É inadmissível um cristão pré-negativo. O cristão tem que ser pré-positivo. Vamos para frente. Então, se for possível, quanto depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. O cara é a favor de Lula, eu sou contra, mas eu não vou ser inimigo dele. Se ele quer ser meu inimigo, o que eu posso fazer? Eu vou me esforçar no que depender de mim para ele não ser. Mas se ele se tornar e quiser insistir com isso, não há o que eu possa fazer. Sim ou não? Sim, eu posso orar pela salvação dele. Eu não preciso concordar com ele, eu não preciso comungar com as coisas erradas dele, mas eu não posso guardar rancor e ódio contra ele. Irmãos queridos, passadas décadas, nós estamos em 2020, são 2021, pois é, décadas, 2020, estamos na década de 2020. Estamos na década de 2020, tá bem? Passaram-se 60 anos desde a Segunda Guerra Mundial, para pensar, 60 não, 80 anos. 80 anos. Guerra terminou lá na década de 40 do século passado. Ninguém vê mais um alemão como nazista. Nós não vemos, não pensamos, o camarada é da Alemanha, que legal. A gente não olha e nem pensa em alemães como nazista, uma raça ruim, pessoas que fizeram mal, aqueles que... A gente não associa mais o alemão com o Hitler nazista, associa? Não. Mas eu conheci, gente, eu sou de um lugar onde, por causa do desentendimento entre dois pais, dois chefes de família,
num balcão de venda, como era chamada lá. Não tinha botequim, era venda. Depois de tomar algumas cachaças, zangaram-se, brigaram, um tirou a faca e matou o outro. Filhos daquele que morreu vieram e mataram esse que matou o pai dele. Filhos daquele que agora morreu foram lá e mataram filhos daquele que mataram o pai. Irmãos, isso virou guerra entre famílias por décadas. Uma imagem que nunca saiu da minha mente, eu com 7 anos de idade, 7 anos, vindo do grupo escolar João Guimarães, lá em Italva. Vocês conheceram lá? Era na saída de Italva, hoje já não é mais, porque Italva já cresceu muito. Eu estava vindo, quando eu chego na ponte, sobre o rio Muriaé, encontro o leiteiro. O leiteiro, ele tinha um cavalo, na verdade era uma mula, em que o arreio era cheio de garrafas de leite. E ele saía entregando as garrafas de leite nas casas. E uma das casas, das últimas casas, era minha. Então, naquele dia, eu peguei carona na mula do leiteiro para ir para casa. E fui batendo papo com ele sentado atrás, na cela, e já conferindo o meu leite. Quando a gente está quase descendo, porque a ponte faz assim, e aí do outro lado vai fazer isso, na outra cabeceira. Quando a gente vai fazendo isso, a gente ouve uns tiros. Tal, 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 tal. E isso foi numa distância de uns 250 metros da cabeceira da ponte. Ele parou, todo mundo que estava na rua correu, por incrível que pareça, lá não se corria para o contrário, correram na direção para ver o que estava acontecendo. E era uma tal de senhora Maria Pinto, que tinha acabado de sair do hospital, quando ela senta na charrete, e que vão levá-la, alguém já estava esperando, e ela foi assassinada na frente do hospital. Por causa de quê? Briga de família. Irmãos, isso é terrível. É o mal que vai crescendo, algo que começou com um pensamento maldito, insuflado por um demônio, vai dominando a pessoa, ao ponto da pessoa perder o equilíbrio emocional, às vezes numa discussão, e daquilo que era uma discussão, vira uma tragédia. Jesus ensina, e o apóstolo Paulo, da parte de Deus, que nós precisamos tomar cuidado, porque nosso coração não pode ser seara de Satanás, não pode ser campo de batalha dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos entre o mal e o bem em relação a alguém. Porque sempre haverá aqueles que irão nos querer mal, porque eles não têm Jesus. E se nós formos tal como eles, que diferença fazemos? Que diferença um crente faz se aquele colega de trabalho não gosta dele, porque não foi com a cara dele, e aquele colega de trabalho não fala com ele isso e aquilo, e ele dá na mesma moeda, tem o mesmo tratamento. Paulo diz da paz do Senhor: se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Quero te contar uma ilustração muito interessante. Havia 2 vizinhas que viviam em pé de guerra. Elas não podiam se encontrar na rua, que era briga na certa. Depois de um tempo, uma delas se converteu, teve um encontro com Jesus. A senhora X, eu não vou falar Maria, Joana, porque você fica, né, vira uma coisa. A senhora X se converteu. Ela recebeu Jesus como Salvador e Senhor.
e descobriu o verdadeiro valor da amizade. Então ela resolveu, queria fazer as pazes com a senhora Y, que era sua vizinha e com quem ela não se dava. Ao encontrarem-se na rua, muito humildemente, a dona X virou para a dona Y e disse: minha querida vizinha X, nós já estamos nessa desavença há anos, e sem nenhum motivo aparente. Eu já nem me lembro como é que tudo começou. Eu acredito que você também não se lembra, irmão. Então, olha, eu estou propondo a você que façamos as pazes e vivamos como duas boas e velhas amigas. Vamos fazer isso? A senhora Y, na hora, estranhou a atitude daquela sua velha rival e disse que iria pensar no caso. Pelo caminho, ela foi matutando. Ela não. Satanás foi enchendo a mente dela com os pensamentos ruins e ela foi matutando aquilo que o diabo estava instigando ela para pensar. Essa dona X não me engana. Ela está querendo me aprontar alguma e eu não vou deixar barato. Eu vou mandar um presente para ela, eu só quero ver a reação dela. Então, chegando em casa, ela preparou uma bela cesta de presentes, cobrindo com lindo papel, mas encheu-a de esterco de vaca. Pegou a sua empregada e pediu para levar lá, dizendo: eu adoraria ver a cara da senhora Y, da senhora X, ao receber esse maravilhoso presente. Vamos ver se ela vai gostar dessa. E lá foi a empregada levar o presente para a casa da rival, a dona X, com um bilhete da dona Y: aceito sua proposta de paz, e para selarmos nosso compromisso, eu te envio esse presente. Dona X estranhou o presente, mas não se exaltou. O que ela está propondo com isso? Por quê? Ela abriu e viu que era o quê? Esterco de vaca. Ela pensou: meu pai, puxa vida, o que será que a senhora Y está querendo com isso? Ah, não estamos fazendo as pazes e ela me faz um negócio desse? Deixa para lá. Alguns dias depois, a dona Y atende a porta e recebe uma linda cesta de presentes coberta com um belo papel. Aí ela pensou: é a vingança daquela asquerosa dona X. Será que ela me aprontou? E já está imaginando o que ela vai encontrar quando ela abrir. E qual não foi a surpresa dela ao abrir a cesta e ver um lindo arranjo das mais belas flores que podia existir num jardim e um cartão com a seguinte mensagem: querida senhora Y, muito obrigado. Estas flores é o que eu te ofereço em prova da minha amizade. Foram cultivadas com o esterco de excelente qualidade que você me enviou e que proporcionou um adubo extraordinário para o meu jardim. Isso é impossível de ser feito por nós? Não, se nós não estivermos predispostos a agir negativamente, predispostos a pensarmos negativamente, mas formos predispostos a agirmos à luz da palavra de Deus. Para isso, nós não podemos nos deixar levar pelo sentimento que é insuflado por pensamentos diabólicos, mas agirmos pela razão que nos faz lembrar: eu sou filho de Deus. Como é que Jesus agiria aqui? Como é que o Senhor gostaria que eu agisse? O que diz a palavra do Senhor? Se possível, quanto depender de você,
tenha paz com todos os homens. Às vezes, amados, a melhor coisa que a gente pode fazer naquele momento é a gente se calar. Porque se a gente abrir a boca, a gente vai soltar cobra, lagarto, jogar parafuso, prego, não, abelha, tudo tem na direção do outro. E a melhor coisa que temos a fazer naquele momento é nos calarmos. Para que a gente possa se dar o tempo de resistir ao maligno, como diz a palavra de Deus, para que ele fuja de nós. O que é que o Senhor espera de nós? É que nós não sejamos como quem fomos um dia, um cidadão do mundo, se é que nós nos tornamos, ou fomos tornados, cidadãos do céu, filhos de Deus. Por isso, o Senhor Jesus diz: ama teu inimigo, farte-se da afronta. Aquela mulher se fartou da afronta. Podia ter devolvido na mesma moeda ou até pior. Mas ela se converteu de verdade. E então, ela reagiu com amor. Que Deus abençoe você, na medida em que você rejeita o rancor, a mágoa, o ódio, para se colocar na brecha, orando para a salvação daqueles que se colocam como teus inimigos, a exemplo da menina escrava lá na casa do general Naamã. Você conhece a história? Ela tinha todas as razões para odiá-lo. Ele que chegou na sua terra com um exército, matou tanta gente, por certo matou os seus pais, quem sabe seus irmãos, foram levados escravos para outros lugares, e agora estava ela ali, escrava na casa daquele general. Ela tinha todos os motivos para odiá-lo, e não obstante, com temor de Deus, ela se fez instrumento de Deus para abençoar aquela casa e aqueles que eram seus captores, aqueles que a escravizaram, ela conduziu ao senhorio do Deus Todo-Poderoso. Pensa sobre isso. Que sentimento tem dominado você? Que pensamentos você tem permitido dominarem tua mente quando provocado por uma situação assim? Há casais que estão separados dentro de casa, talvez pela arrogância de alguém, de um dos dois, pela prepotência de um dos dois, pela vaidade de um dos dois, e que o outro desistiu. Deixa eu te dizer, nem sempre a gente vai conseguir a paz. Porque se sempre a gente fosse conseguir a paz, Jesus não teria sido morto, ele foi assassinado. Porque quem é morto inocentemente é assassinado. Nem sempre a gente vai conseguir. Por isso o apóstolo Paulo diz, se possível, enquanto depender de você, tenha paz. Você tem orado por aquele teu colega de trabalho? Por aquela tua vizinha? Por aquele síndico chato? Ninguém gosta dele, todo mundo fala mal dele. E você? Meu irmão, minha irmã, você compra peixe podre dos outros? Alguém chega e fala uma maledicência sobre alguém e você já começa a desenvolver ali, como se diz, né? Ficar com o pé atrás em relação àquela pessoa que você nem conhece. Que atitude você tem em relação às pessoas que se colocam como teus inimigos? Hoje a gente está vivendo uma realidade do nosso país em que, depois de 3 décadas de desconstrução de princípios morais, éticos, de temor de Deus, pretos e brancos foram colocados como inimigos, ricos e pobres, inimigos, patrão e empregado, inimigo, índio e branco, inimigo, homem e mulher, inimigo.
conservador e liberal, inimigo. Oh, meus irmãos, a Igreja de Cristo precisa se posicionar em relação a isso. Ela precisa denunciar o pecado, mas amar o pecador. Deus abomina o pecado. É claro que não existe pecado sem pecador, mas nós precisamos, conquanto seja tão difícil, sobretudo quando somos atingidos pelo mal, é preciso sabermos diferenciar o pecado do pecador. O pecador, se ele não se reconhece assim, ele vai sofrer as consequências, e tem que sofrer as consequências, mas não pelo ódio, e sim pela justiça. Por isso nós não podemos ser revanchistas. O revanchismo é uma ação do ódio. Por isso a palavra de Deus diz: minha é a vingança, é o Senhor quem vinga o inocente. Não somos nós. Quando você joga futebol e você recebe uma entrada dura e desleal, o que você faz? Você pede substituição e vai para o banco? Ou você fica esperando a próxima vez para você dar o troco e com mais gravidade ainda, para não ter a chance dele trazer a segunda situação? Quantas inimizades por causa de uma partida de futebol. Quanta gente se tornou inimigo. Quanta gente se tornou inimigo por causa de ciúme, de amizade de um com o outro. Isso é inadmissível para a vida de um cristão. Nós precisamos ser predispostos positivamente. Somos nós, na unção do Espírito Santo, no poder, no nome de Jesus, que faremos a diferença. Nós somos a seringa na mão do Espírito Santo para inocular paz, harmonia, amor nesse mundo tão perdido, tão conturbado, tão cheio de maldade. Que Deus abençoe você, na medida em que você rejeita o mal e pratica o bem, na medida em que você devolve amor para quem te fez o mal. E fazer isso não é sinônimo de ser leniente com o mal, com o erro, de ser omisso, nem de se corromper, nem de fazer vistas grossas. Não. É de sermos predispostos a amar, ainda que seja ao nosso inimigo. E o Senhor Jesus deixa claro que há uma recompensa que será experimentada por aquele que conseguir levar alguém que era inimigo a se tornar um amigo, como essa vizinha da ilustração.